Isso é só um keep alive para saber se todo mundo está vivo aí, está respondendo. Então vamos lá. Primeiramente, queria já agradecer aqui os agradecimentos iniciais do pessoal da coordenação, da organização, especialmente meu amigo Cleison, que a gente se conheceu numa pós-graduação e desde então tem essa parceria de eventos. Quando tem algum evento lá com as bandas de Guarabira, eu chamo ele, quando tem alguns aqui, ele me chama. Agradeço a vocês também por disponibilizar um pouco do seu tempo e ficar vendo um doido falando de um número de 128 bits, que é nada mais do que o IPv6. Vocês vão ver um cara falando do número de 128 bits. Então vamos lá, começar. Isso aqui a gente pula porque o pessoal já falou, né? Eu tenho essas atribuições e a mais importante é ali embaixo, viu? Usuário de Linux xiita, né? Pode passar. A gente vai tentar seguir essa agenda. Eu já palestrei sobre esse tema em outro FreeSol e a gente vai, primeiro, para entender o que é o IPv6, a gente precisa entender o que é o IP. Como esse gerenciamento acontece na internet. O IPv6 está substituindo o IPv4, então a gente tem que falar um pouco também do IPv4, o desenrolar dessa história, por que o IPv6, falar do IPv6 em si e ver algumas coisas aí onde a gente vai buscar informações e depois, se sobrar tempo, abrir para perguntas. A distribuição de IP na internet é de forma organizada, não é uma bagunça. Ninguém inventa IP. Então, como é distribuído esses IPs? Existe um órgão superior chamado IANA. Todo mundo escuta? É outro que está lá, viu? Esse órgão central chamado IANA, ele detinha todos os IPs do mundo e ele delega esses IPs para os RIs, que são os registros regionais, que a gente tem 5 registros: o APNIC, o AFNIC, o ARIN, o LACNIC e o RIDE, respectivamente. APNIC, aquela parte da Ásia e China; AFNIC, a parte da África; ARIN, a parte da América do Norte; LACNIC, América Latina e Caribe; e o RIDE, a parte da Europa. Então, a IANA delega para esses regionais e esses regionais delegam para os nacionais ou diretamente para os usuários ou provedores. No nosso caso, particularmente, a gente tem um registro nacional que é o NIC-BR. Então, seguindo a ordem, IANA, LACNIC, por causa que a gente está na América Latina e Caribe, e depois NIC-BR. Então, essa seria a ordem de delegação de IP para a gente, seja uma instituição, seja um provedor de internet, seja um próprio usuário, ele pode conseguir blocos de IP. Aqui está só o mapa para a gente se situar onde tem cada registro regional. No nosso caso, como eu falei, o NIC-BR e o registro BR especificamente para delegar os IPs para a gente no Brasil. E sobre o IPv4, o que a gente pode falar? O IPv4 ele é um número de 32 bits, acho que todo mundo deve concordar comigo, né? Dividido em 4 octetos. A gente até consegue ler aquele número ali, né? 1000, milhão, bilhão, 4 bilhões, 294 milhões, 967.296 endereços IP, versão 4. Isso seria o máximo que a gente ia conseguir para endereçamento de hosts e devices e qualquer coisa. Geladeira no futuro próximo, celular, a gente vai conseguir esse número. Ele é formado desse jeito, os 4 octetos, divididos assim. Todo mundo aqui deve ter estudado binário para decimal, decimal para binário. A gente vai chegar nesse conceito aí, nessa numeração. Muito familiar todos. O Google nos ajuda a contar também, né? A quantidade possível de endereços IPs. A gente vai conseguir esse número aí. Mas aí é que está. Como começou esse problema?
Acredito que todo mundo aqui estudou também e conhece as classes de IPs. Classe A, B, C, D, uns endereços reservados e tudo mais. Essa política de distribuição foi, para a gente hoje, totalmente errada. Na época deles pode até fazer sentido alguma coisa, mas a gente tem o seguinte: uma classe A, a gente ia conseguir 128 blocos de 16 milhões de IPs. Quem recebeu esse pedacinho pequeno foi a IBM, Departamento de Defesa norte-americano, HP, Exército, AT&T, BIT e outras coisas. Ou seja, eles têm muitos IPs até hoje sem estar usando, porque receberam essa classe A, foram delegados e ficou lá. Classe B, a gente teria mais ou menos 16 mil redes com 64 mil IPs. Já é uma coisa mais lógica. E a classe C foi que a grande maioria recebeu. A gente poderia ter 2 milhões de redes com 256 endereços. Então, a maioria recebeu essa classe C, porém muita gente recebeu classe A também. Veja só que loucura era essa divisão. Eu tenho uma instituição com 10 máquinas, eu ia receber uma classe C. Se eu tivesse uma instituição com 300 máquinas, a minha classe C não ia dar, porque só tem 256 endereços, eu já ia receber uma classe D, com 64 mil IPs. Veja o desperdício, eu preciso de 300, ia receber uma classe com 64 mil IPs. E foi assim. Tem a parte dos endereços reservados para uso futuro, que esse futuro nunca chegou, ou não foi implementado em sistemas operacionais para ser usado esse IP, ficou perdido. Um endereço de loopback 127.0.0.1, acho que vocês conhecem. Aquilo ali é um /8, ou seja, deixaram uma porção enorme de IP para a gente usar apenas um. E começou daí essa má distribuição de endereços IPs. Aqui a gente pode ver outra tabela, onde eu falo ali, ó, 127.0.0/8 foi reservado para localhost, para identificar um único computador, o nosso computador. A gente usa um IP só e tem aí um /8. Outra classe embaixo, 240.0.0/4, é maior ainda do que o localhost, está ali, reservado, antiga classe E. Esse reservado não foi implementado em software e a gente não usa. Quando eu falo não usa, a gente não usa na internet. No nosso computador a gente pode configurar uma rede local, mas na internet em si, para comunicação, não foi implementado. Esse mapa aqui, nessa imagem, vocês não vão conseguir ver, mas você procura no Google Map of Internet, vocês vão achar essa imagem com resolução melhor. Mas eu quero destacar ali, apenas aquele quadradinho ali corresponde à África. Os IPs delegados para a África é aquele quadradinho ali. Veja que existem muitas empresas ali, dá para ver o Departamento de Defesa, IBM, que tem um quadradinho do mesmo tamanho da África. Pense aí como foi mal distribuído nesse início. Isso aqui a gente pode falar do crescimento exponencial da internet. Meu amigo palestrante falou de 1 bilhão de dispositivos Android, não foi? Vocês prestaram atenção, não foi na palestra dele? Então veja o crescimento. Nunca se falou de pessoas terem celular. Hoje tem mais de um celular com vários chips. Cada chip daquele pode estar atrelado a um plano de dados que você vai receber um endereço IP. E assim vai. A gente, com o crescimento exponencial da internet, acelerou esse esgotamento de endereços IPs. Essa imagem também vocês não vão conseguir entender direitinho, porque ela está com baixa resolução, mas eu coloquei ali um dado de janeiro de 2015, aproximadamente 1,2 bilhões de hosts conectados na internet, que a gente vai ver que esse número é absurdamente maior. Vamos lá. Vamos supor, a gente tem um Wi-Fi aqui, a gente tem um Wi-Fi para a gente navegar, e esse Wi-Fi a gente não vai receber um IP público de internet para cada um. Provavelmente a gente vai receber um IP privado
E esse IP privado vai ter algum dispositivo de tradução, algum roteador, para a gente chegar na internet. Na internet, a gente vai enxergar apenas um IP. Quantas pessoas tem aqui hoje? Então, atrás de um único IP, tem essa quantidade enorme de gente. Se a gente fizer um cálculo básico na nossa casa, a gente tem um roteador lá, tem, sei lá, um computador, 2 celulares, uma TV, vamos colocar uns 4 apenas. Vamos colocar 5 dispositivos. A gente tem um IP válido para a internet, 5 dispositivos. É só a gente multiplicar esse número aí por 5. Vai dar 6 bilhões. E quantos IPs a gente tem? 4 bilhões, não é isso? O pessoal está dormindo. Mas uma conta básica, 5 dispositivos para cada IP, a gente vai ter, já esgotou o endereço IPv4. Um número de 32 bits com 4 bilhões, só aí a gente já ia ter 6 bilhões. Isso em uma situação bem rápida de cálculo. Isso aqui é outro dado bem recente que mostra o crescimento de linhas celulares em países desenvolvidos e em desenvolvimento. É um número muito grande. Cada computador, cada dispositivo celular vai precisar de um endereço IP para essa navegação e a gente só tende a crescer. Outros dados, né, para a gente comprovar, e não precisa comprovar esse crescimento exponencial. Quantidade de e-mails enviados por segundo, são 2,9 milhões de e-mails enviados por segundo. Quantidade consumida diariamente, 375 megabytes. Quantidade de vídeo sendo feito o upload. A cada minuto no YouTube é feito o upload de 20 horas de vídeos. Então, isso aqui vai para as nuvens. O que aconteceu foi muito claro, né? Acabou o IP. Não tem IP para tanta gente. Aí, quais foram as soluções? O pessoal pensou, o IP vai acabar, vai dar tudo errado, o que a gente vai fazer? Em 1992 foi criado esse grupo que começou a pensar em como a gente poderia economizar esses endereços IPs e foi criada essa primeira RFC, que é do CIDR. O CIDR ele veio resolver aquela questão de classe. A gente recebia uma classe enorme para usar pouca coisa. Com o CIDR a gente foi criado o conceito de prefixo. Eu recebo uma porção que vai adequadamente para a minha empresa. Se eu preciso de 300 IPs, antes uma classe C não caberia. Agora eu recebo um /25, que a gente começou a quebrar essa máscara de rede. O /25 vai ter o tamanho aproximado de 2 classes C. Só que esqueça o conceito de classe que não existe. Porém, matematicamente eu vou receber 500 e alguma coisa ali. Vai ser mais adequado para a minha necessidade, que seria de 300 IPs apenas. O fim do CIDR aconteceu o fim do conceito de classe, nesse formato, endereço de rede, é o prefixo /comprimento. Prefixo, o número da nossa rede, 9268.0.0 barra o comprimento dessa rede, que seria no formato de, eu vou identificar quantos bits de rede tem aquele prefixo. E a agregação de rotas. Antigamente, cada prefixo desse, cada rede daquela classe A, B ou C, a gente agregou essas rotas para ser divulgado na internet. Foi criado também o conceito de DHCP, que é o nosso velho IP dinâmico, a alocação dinâmica dos IPs. Antigamente era tudo manual, tudo fixo lá no computador. O computador estava desligado, porém estava consumindo aquele endereço IP, porque não poderia ter outro computador. O conceito de DHCP, o computador só iria utilizar o IP quando realmente ele estivesse ligado. Outra RFC foi o conceito de NAT, que foi o que eu falei. A gente tem um único endereço IP aqui, roteável na internet, porém, todos nós estamos fazendo uso dele. Ele funciona com a tradução de portas. Eu mando uma requisição para a porta tal, passa no roteador, ele traduz, coloca o IP dele e vai para a internet. Quando volta, faz o inverso e devolve para mim. Ele permite conectar todo mundo, toda uma rede
usando apenas um endereço IP válido. Porém, possui algumas desvantagens. Quem trabalha com VoIP aqui? Tem alguém? Tem. Então, vez por outra você deve ter algum problema, né? Com NAT, alguns outros serviços, uma assistência remota, por exemplo. Hoje já o TeamViewer já veio para resolver esse problema. Foi uma sacada, que ele consegue acessar o seu computador mesmo você através do NAT, mas você tem que se conectar no servidor, para do servidor conectar no outro computador. Você não consegue uma conexão direta do seu computador com o computador que você quer controlar. Então, isso tudo foram soluções paliativas. Nesse gráfico aqui, o gráfico de consumo dos blocos de IP, a gente viu que aí, em 95, 96, 97, a gente teve uma queda no crescimento. O crescimento era quase exponencial, teve uma queda, porém, a gente percebe que continuou crescendo, certo? Esse consumo de endereço de IP, mesmo com essas soluções paliativas, continuou crescendo. E aí foi criado esse outro grupo no IETF, que é o IP Next Generation, que aí sim a galera começou a pensar na próxima geração do protocolo IP. As principais questões eram escalabilidade, segurança, configuração e administração de rede, suporte a QoS, mobilidade, política de roteamento e transição. Eles tentaram pensar tudo que deu errado no IPv4 e fazer bem feito para não ter problema tão cedo. A previsão inicial, quando a galera criou esse grupo, começou a pensar, era que acontecesse isso. A gente ia ter o declínio de IPs versão 4, o pessoal consumindo, ia acabando, o crescimento da internet sempre para cima, e a implantação também do IPv6 foi pensado num período aí de 6 a 10 anos. Então, mais ou menos aí em 2010, 2011 e 2012, a gente teria uma implantação quase que 100% do IPv6 na rede, ou seja, um período grande de transição, não ia ter tantos problemas, porque é aquele negócio, quando você faz tudo pensado, tudo com calma, você evita alguns problemas. Mas na verdade o que ocorreu foi isso aqui. Eu até risquei ali hoje, porque não é hoje mais, aquilo ali foi em 2012. A gente bateu de cara na parede. O IPv4 está acabando e na área de implantação. Ou seja, a gente vai ter que ter um crescimento vertiginoso da implantação do IPv6 e a gente sabe que quando a gente faz as coisas com pressa, vai dar alguma coisa errada. Tanto na parte de configuração, na parte de implementação de hardware, grandes empresas começaram a implementar o IPv6 em hardware muito rapidamente. Bug, correções, sistema operacional, nosso amigo Windows deu bastante trabalho quanto a isso. Então a gente teve aí esse cenário. Na palestra na última palestra do FreeSol, tinha até um desenhozinho dos maias, que eu disse que os maias não previram o fim do mundo, previram o fim do IPv4, que foi exatamente em 2012. Uma brincadeira. Esse gráfico aqui é o mais atual que a gente conseguiu. A gente vê ali, tem as cores de cada registro regional. Depois vocês vão ter acesso a esse material. A gente vê ali que o LACNIC, a previsão dele foi acabar todos os IPs, porque foi o seguinte: a IANA, que é o órgão central, quando chegou nos últimos 5 blocos, /8, que é os super blocos, deu um para cada um e disse: olha, eu fechou minha conta, eu não tenho mais nada. Então ficou um bloco /8 para cada registro regional. E cada registro regional pode economizar da sua forma. Então tem um pesquisador que fez essas projeções. O do LACNIC, ele previu que ia acabar em 2015, só que começou a mais difícil de conseguir IP. Então é um processo relativamente que leva um tempo e você tem que justificar por que você está pedindo aquele IP. Então, ainda tem alguma coisa no LACNIC. Esse é o AFRINIC, é o que vai mais durar. Por que isso? Porque a alocação lá na África não é tão grande quanto nos Estados Unidos, na Europa. Então vai durar um pouco mais. Isso aqui foi as notícias lá de
2011, 2012, isso aí no Globo, endereços IPs V4 chegam ao fim, que é aquela matéria, né, de quem não entende muita coisa e fica um negócio bem fantasioso, mas na verdade ocorreu mesmo, acabou o IPv4 na IANA. Os registros regionais ainda têm as suas reservas e os registros nacionais ainda têm as suas reservas também. Pode passar aí mais rápido. O UOL, Terra, tudo noticiou esse acabamento desse fim dos IPv4. Isso aqui foi o último bloco da IANA, tem tudo ali alocado. Aí você pode ver pelo nome ali, ó, Designation. Foi alocado Plurapnic, Pluarim, Pluapnic, Afinic, ponto. Acabou-se. Os últimos 5 foram para cada um e tchau. E agora sobre o IPv6. Vamos falar. O IPv6 é um número formado de 128 bits. Vocês lembram que eu consegui ler, não foi do IPv4? Quem consegue ler esse número aí? É complicado, né? Mas, para a gente ter uma ideia, é mais ou menos isso aí, ó, 56 octilhões de endereços IPs por ser humano. Eu acho que a gente vai durar um certo tempo aí. 79 octilhões de endereços a mais do que o IPv4. Eu acho aí que dá para colocar IP em lâmpada, em... é sério. Computação ubíqua, internet das coisas. Vai todo mundo estar com o celular controlando as lâmpadas. Isso é o futuro. A representação do endereço do IPv6 ela é diferente do IPv4. A gente divide o endereço IPv6 em 8 grupos de 16 bits. Eles vão ser os números hexadecimais. Aí que complica a nossa cabeça, a gente está acostumado apenas com o número, vai entrar letra agora. Então a gente vai ter de 0 a 9, A, B, C, D, E. É e F, né? Pois é. Porém, uma das facilidades é que a gente pode colocar esses nomes para a gente lembrar, né? Cadê, café, foca. Foca com 0, lógico. Vai ficar um pouco mais fácil da gente administrar. Outra coisa, na representação do IPv6, a gente pode omitir os zeros à esquerda e as quantidades de zeros contínuas a gente pode suprimir e colocar 2 pontos e 2 pontos. Olha o exemplo. Esse exemplo, o primeiro, seria um IPv6 literal, completo, e esse de baixo seria a abreviação dele. Veja ali, ó, 0db8 no de cima. No de baixo eu posso colocar só db8. O 0 já está implícito. Veja aqui no finalzinho, tem 4 grupos de 0, 2 pontos, 4 grupos de 0 de novo. Aí no finalzinho eu posso colocar 2 pontos e 2 pontos. Ele suprimiu todos aqueles zeros. Só que eu não posso suprimir 2 vezes. Percebam que no começo, ali depois do DB8, ele tem uma sequência de 0 também. Aí eu tenho que colocar um único 0. Eu posso suprimir apenas uma vez e onde eu tiver mais 0, eu coloco só um 0. Ele continua com o conceito de CIDR, mesma coisa, tamanho do nosso bloco barra o tamanho do prefixo, desse formato. 2001 DB8, 3003, 2.2 barra 64. A gente vai ter uma rede barra 64. Nossa URL, agora a gente vai ter que colocar entre parênteses, entre colchetes, porque senão o navegador vai endoidar, não vai saber quando eu estou especificando uma porta, né? Geralmente a gente digita um IP, 2 pontos, a porta que a gente quer. Então a gente vai ter que colocar entre colchetes. Algumas características interessantes: descoberta de vizinhança, a autonegociação stateless e localização de nós na rede. Isso é um negócio fantástico, quase mágico. A gente coloca uma rede barra 64, isso é a única ressalva, e os computadores se autoconfiguram pegando um endereço MAC da placa de rede. Ele faz uma operação matemática com aquele endereço MAC, com o prefixo que o roteador está anunciando, e ele se autoconfigura. Então, vai facilitar muito a gerência dessa rede.
existe a localização de nós e de roteadores. O roteador com o IPv6 ele se anuncia para a rede dizendo que ele é um roteador, dizendo que ele tem saída para a internet ou para outra rede. Isso é uma grande sacada também. Um dos benefícios fundamentais é a não fragmentação. No IPv4, o que acontece? A gente tem uma comunicação de um roteador para outro, porém, aquele roteador, o tamanho do pacote que ele pode passar é diferente do que ele recebeu. Ele fragmenta o pacote e manda o que ele consegue mandar. Chega no outro roteador, ele vai remontar o pacote para poder entregar. O que acontece? Isso leva tempo e processamento do roteador. No IPv6 não existe fragmentação. Quem fragmenta são as pontas. O meu computador manda um pacote maior do que o caminho. O roteador informa apenas que ele não consegue mandar. O meu computador diminui o tamanho do pacote e envia, até chegar no limite que aquele roteador vai conseguir enviar. Então, foi passado o processamento para as pontas, que geralmente são quem tem maior processamento. Os computadores que vão fragmentar para não ter esse trabalho dos roteadores. Isso a gente ganha velocidade na nossa rede. A parte de mobilidade foi pensado também, com o advento das redes móveis, eu posso ter uma rede na minha empresa e eu posso ir para outra empresa e continuar usando o meu IP. Vai haver uma tradução, uma troca dessa informação dessa rede e eu vou continuar funcionando mesmo com o endereço de origem de outra rede. QoS, embora a gente consiga fazer no IPv4, o protocolo IP em si não previu isso. A gente consegue fazer com algumas marcações, a gente consegue marcar um tipo de tráfego ou outro, porém no IPv6 ele já tem um campo, um cabeçalho no próprio IP, vai marcado ali com um fluxo, e esse fluxo pode ser tratado na rede toda. Segurança, o protocolo IPv6 nativamente ele já tem suporte ao IPsec, criptação de dados. No IPv4 a gente consegue também, porém, novamente, não foi previsto no protocolo. No IPv6 já foi previsto no protocolo. Mudanças, ausência de NAT, a gente não vai usar mais NAT, uma vez que a gente tem endereços IP sobrando, não vai ter NAT. Abundância de IPs, a internet vai voltar a ser fim a fim, acabando aquele problema de VoIP ou um acesso remoto, ou seja lá outra tecnologia. Todos os IPs são fixos e válidos. Eu vou conseguir conectar diretamente ao outro computador. E necessidade da rede /64 é só para aquela autoconfiguração que eu citei. Você pode usar outro tamanho de rede, porém vai perder essa autonegociação. Aqui só para a gente entender um pouquinho a diferença de cabeçalho. Os campos vermelhos foram removidos, os campos amarelos continuaram e os azul claro teve apenas a posição alterada e o novo campo foi o flow label, que é esse campo de fluxo para a gente tratar, fazendo QoS, um tratamento de pacote. Ferramenta de transição. Como a gente viu, a gente vai ter que coexistir um tempo, costumo eu dizer alguma coisa perto do infinito, entre IPv4 e IPv6. Vai durar um bom tempo. Então a gente tem que pensar como a gente vai fazer essa transição. A melhor forma é pilha dupla, ou seja, no seu computador, no seu servidor, tem a pilha IPv4 e tem a pilha IPv6. Você vai garantir conectividade com os dois mundos. A gente pode usar também tunelamento, a gente pode permitir o tráfego de pacotes IPv6 em estruturas IPv4. Fechar um túnel IPv4, ativar o túnel IPv6 e o IPv6 vai passar por dentro desse túnel. Tunnel brokers são empresas que elas fornecem esse serviço de túnel. Você não tem IPv4, IPv6, o seu provedor também não tem. Essas empresas fornecem um túnel e lhe fornecem o IPv6. Tradução permite a comunicação entre os computadores com suporte apenas a IPv6 com os nossos que suportam apenas IPv4. Na verdade, vai existir um NAT ali. Você vai chegar com o IPv6 até um certo computador, um certo servidor. Esse servidor depois vai fazer algum tipo de NAT para algum conteúdo que seja exclusivamente IPv4. Vai começar a acontecer ilhas. Eu estou numa ilha exclusivamente IPv6 e quero acessar um serviço
exclusivamente IPv4. E como essas ilhas vão funcionar, são os mecanismos de transição. Algumas mudanças, a gente primeiro tem que entender que o IPv6 não foi um upgrade. Ele é um protocolo totalmente novo e totalmente incompatível. Todas as características são novas e, logicamente, todos os cuidados que a gente precisa ter são novos também. O que a gente vai ter provavelmente necessário nessa mudança? Como eu falei, boa parte dos equipamentos de redes, roteadores, firewalls, servidores, a gente vai ter que pensar, ver se ele realmente tem suporte, ver se já está maduro o suficiente, se ainda tem bug. Nosso amigo D-Link aí está ajudando. Não estou ganhando propaganda da D-Link, pelo contrário, eu não gosto dos equipamentos da D-Link, mas ele ajudou bastante o IPv6. Começou, porque o grande problema era os CPEs, os equipamentos clientes que não tinham suporte. Em servidor é fácil, o sistema operacional todos já estão maduros com o IPv6, equipamentos